Olá pessoal, agora eu vou continuar falando sobre a Nova Aliança ou o Novo Testamento. O que eu vou falar aqui hoje vai complementar o vídeo que eu fiz anterior a esse. Então, você, se quiser se inteirar um pouco mais a respeito disso, veja o primeiro vídeo que eu fiz hoje pela manhã e depois você veja este, porque neste eu vou concluir esse assunto, que é importantíssimo, porque tanto você como eu devemos estar inteirados profundamente sobre a nova aliança, que, pelo que está escrito, caducou a velha aliança. A nova aliança fez a antiga aliança caducar. É isso que nós devemos entender. Então, nas escrituras existem muitos textos falando sobre isso. E eu vou ler algum deles aqui. Como eu já li no vídeo anterior vários textos falando sobre a nova aliança. Agora, eu vou ler aqui. Os textos que eu vou ler aqui estão todos na Epístola aos Hebreus, que eu recomendo que você leia a epístola inteira, de forma linear, sem interrupções. Porque epístola é uma carta, e uma carta não é escrita com capítulos, versículos e epígrafes, como a gente vê hoje, infelizmente, na Epístola aos Hebreus está assim. Então, a Epístola aos Hebreus, que é uma carta, ela tem que ser lida de forma linear. É assim que uma carta tem que ser lida. De forma linear, direta. Leitura direta, sem interrupções. Então, quando você ler uma carta, que no caso aqui é a Epístola aos Hebreus, de forma linear, a sua compreensão vai ser mais perfeita possível. Você vai entender, você vai compreender. E chegar à conclusão de que o que está escrito nessa epístola é verdade, principalmente quando ela se refere à nova aliança, que não tem nada a ver com a antiga aliança. Então, nós devemos entender isso hoje, porque existem muitas pessoas hoje que ainda pensam erroneamente que a antiga aliança está de comum acordo com a nova aliança, como se as duas se juntassem e fossem inseparáveis e coexistissem juntas, uma apoiando a outra. Não. Pelo contrário, as duas alianças estão separadas para sempre. Porque uma é a velha, a antiga, outra é a nova, instituída com base em superiores promessas. Então, as diferenças entre as duas não são diferenças que podem ser unificadas, digamos assim. Elas estão separadas para sempre. A distância é muito grande entre uma e outra. E a nova aliança, ela é superior à primeira aliança. Ela é superior. E a antiga aliança é inferior à nova aliança. Então, se a nova aliança é superior à primeira aliança, é claro que tanto você como eu devemos dar valor àquilo que é superior, porque as Escrituras falam claramente que a nova aliança é superior à primeira aliança. Então não tem como confundir as duas e colocar elas no mesmo nível ou na mesma unidade. Não, elas estão separadas. E quem fez essa separação, fez uma separação definitiva, para que uma não consiga conviver com a outra em harmonia. Não existe isso. Elas estão separadas. E aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz separou as duas alianças. Então, o está consumado fez isso acontecer. Agora, a velha aliança caducou. O que está em vigência agora é a nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança. Nós somos embaixadores da nova aliança. Nós temos que falar apenas sobre a nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança. Temos que viver essa nova aliança com tudo que ela possui. Isso sim é importante. Então,
Eu vou ler aqui agora alguns textos que estão todos na Epístola aos Hebreus, que eu já recomendei a vocês que leiam. Agora eu vou ler aqui o primeiro texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22, onde está escrito assim, ó: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Qual é essa superior aliança da qual o Senhor Jesus se tornou fiador? É a nova aliança. Ele não é fiador da antiga aliança. Ele é fiador da superior aliança, que é a nova aliança. É isso que nós devemos entender. Então, nós devemos acreditar no que está escrito. É muito simples esse texto. Pois está escrito, ó: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, nós devemos entender dessa forma, porque isso foi escrito para os cristãos hebreus que tinham se convertido. Eles deveriam ser esclarecidos disso, de que o Senhor Jesus se tornou fiador de superior aliança. Hoje, quem tem que ter esse entendimento perfeito e eficaz é você e eu, para não termos dúvida a respeito disso, em tempo algum. Pelo contrário, esse texto tem que nos dar certeza e convicção de que é assim mesmo. Então, o que está escrito para você e para mim, para a nossa compreensão hoje a respeito disso. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui também está na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Onde está escrito assim, ó. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, aquela primeira aliança, ela foi instituída com base em mandamentos, em ordenanças, em proibições. Isso você pode ver. Mas a nova aliança, da qual Cristo é o mediador, ela foi instituída com base não em superiores mandamentos, mas sim em superiores promessas. Promessas não são mandamentos. Mandamentos não são promessas. Promessa é promessa, mandamento é mandamento. E a nova aliança, da qual Cristo Jesus é o mediador, ela foi instituída com base em superiores promessas. É isso que nós devemos entender hoje. Então, não tem como misturar as duas alianças como se elas fossem iguais hoje em dia. Quem pensa assim está errado. Quem pensa assim não está de acordo com o que está escrito. E tanto você como eu devemos estar de acordo com o que está escrito, porque o que está escrito nos ensina, nos educa, nos faz entender da forma como está escrito aqui. Esse entendimento tem que ser eficaz na sua vida e na minha vida, para que hoje possamos ser ministros dessa nova aliança que foi instituída com base em superiores promessas. Então, essa é a verdade. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que também está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, agora versículo 13, onde está escrito assim, ó: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o próprio Deus diz nova aliança. Então, quando ele diz nova, se referindo à nova aliança, ele torna antiquada a primeira. A primeira aliança, o próprio Deus tornou antiquada. Se o próprio Deus tornou antiquada, nem você nem eu podemos dizer que ela não está antiquada. Não podemos dizer ao contrário daquilo que o próprio Deus disse. Quem faz isso hoje está errando.
é um erro. Você está contradizendo o que Deus disse. Você está errando. Você está fazendo algo errado. E ninguém, de acordo com esse texto, pode fazer algo errado em relação a isso. Então, o texto diz bem claro aqui, ó. Quando ele desnova, ele quem? Deus. Quando Deus desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, a antiga aliança já desapareceu, sim. O que está em vigência, em vigor hoje, é a nova aliança. E é isso que nós devemos entender, para não errarmos nunca mais. Não podemos nos confundir nessa questão em tempo algum. Pelo contrário, esse texto esclarece claramente. E como no primeiro vídeo que eu fiz hoje, nessa manhã, eu falei sobre o texto de Jeremias, sobre a promessa da nova aliança. Aqui, nesse capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, fala a respeito disso, o cumprimento dessa profecia da nova aliança. Está escrito assim, ó. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa é a verdade que nós devemos entender hoje. Já existe uma nova aliança. Deus instituiu uma nova aliança para sempre, por meio do Senhor Jesus. O derramamento do sangue do Senhor Jesus, que era o sangue da nova aliança, ele foi derramado na cruz. Ali o Senhor Jesus instituiu a nova aliança quando ele disse: está consumado. Quando ele disse: está consumado, ele consumou a antiga aliança. E pelo derramamento do seu sangue se iniciou a nova aliança. Porque a nova aliança é no sangue do Senhor Jesus, como ele mesmo disse. Então, nós devemos entender dessa forma. É muito claro e simples isso. Não há confusão aqui. Pelo contrário, o que eu estou lendo aqui é para descomplicar aquilo que foi complicado na mente de muitas pessoas, que até hoje insistem nessa teimosia, nessa mentira de querer juntar as duas alianças como se elas fossem iguais, como se elas fossem únicas e subsistissem juntas, unidas. Não, pessoal. Houve uma separação definitiva. Está muito bem claro nesse texto. Não tem como nós termos dúvida disso. E sim, certeza e convicção. Porque o texto nos esclarece para isso. É verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também aqui na Epístola aos Hebreus, agora capítulo 9, versículos 14 e 15. Onde está escrito assim, ó. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o próprio sangue do Senhor Jesus purificou a nossa consciência de obras mortas. Quais são essas obras mortas? As obras da antiga aliança foram mortas. A nossa consciência foi purificada de obras mortas. Não existem mais obras mortas em nossa consciência, porque já foi purificado.
É isso que nós devemos entender. Nenhuma obra da antiga aliança pode estar em nossa consciência, porque nós já fomos purificados totalmente, de uma vez por todas, para sempre. É assim que está escrito. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Cristo Jesus é o mediador da nova aliança. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, ou seja, com o objetivo de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, todos aqueles que têm sido chamados para a nova aliança, eles recebem a promessa da eterna herança. Eles recebem, os chamados recebem. Eu e você que fomos chamados por Cristo Jesus, recebemos essa promessa da eterna herança. Então, nós devemos viver dessa forma. Nós devemos entender isso, que é assim que foi feito e nunca mais vai ser desfeito, em tempo algum. Então, não anule a graça de Deus, não desfaça o escândalo da cruz, não esteja ultrajando o Espírito da graça ou a nova aliança. Não faça isso em tempo algum. Não faça isso em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola aos Hebreus também, agora no mesmo capítulo 9, do versículo 16 ao 20. Porque está escrito assim, ó. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Até o 20, né? Pois que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlata e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, nós devemos entender esse texto, porque o testador era Cristo Jesus. Então, enquanto ele estava vivo, a antiga aliança ainda estava em vigor, mas quando ele morreu na cruz, e antes de morrer ele disse: está consumado, aquela velha aliança acabou e foi instituída uma nova aliança no seu sangue. Essa que existe hoje. É dessa que esse texto está falando aqui, ó. Pois onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, a primeira aliança foi sancionada sem sangue, a antiga, a velha. Mas a nova também foi sancionada por sangue, pelo sangue do Senhor Jesus. E isso é definitivo. Isso mostra que a nova aliança não tem nada a ver com a velha aliança. E nem a velha aliança tem nada a ver com a nova. São diferentes, são opostas. Então, é isso que nós devemos entender. Esse texto fala claríssimo a respeito disso. Claríssimo mesmo. Os hebreus que leram essa epístola, eles entenderam isso. E o mesmo entendimento que eles entenderam é o mesmo entendimento que nós devemos entender hoje. Esse texto é claro, pessoal. Não deixa dúvida em ninguém.
E agora eu vou ler aqui o último texto, e está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Está escrito assim, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, esse texto esclarece essa questão. Ela encerra essa dúvida, para que assim agora possamos ter certeza e convicção sobre a nova aliança. Porque a antiga aliança, ela era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, aqui ele está dizendo claramente que a antiga aliança nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, nós devemos entender isso. O sacrifício de Cristo na cruz, pelo qual a nova aliança foi instituída, ela sim é capaz de purificar as pessoas, porque purificou a nossa consciência de obras mortas, como eu já li aqui. Essa purificação é perfeita e eficaz para sempre, tanto na sua vida como na minha vida. Então, é isso que deve ser esclarecido a respeito da nova aliança ou do Novo Testamento. Porque agora nós somos o povo do Novo Testamento, da nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós recebemos o ministério da reconciliação por causa da nova aliança. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Sim, é um fato literal, espiritual. Enfim, isso está acontecendo com você hoje, comigo também. Então, não há mais motivo para você e para mim ficarmos nessa dúvida. A dúvida é esclarecida pela Epístola aos Hebreus, somando com os outros textos que falam sobre a nova aliança, nas epístolas também. Então, nós devemos agora estar conscientizados disso, pessoal. A nova aliança é algo eterno para que nós possamos viver, conhecer os benefícios que ela traz para a sua vida e para a minha vida são incomparáveis na história, tanto fisicamente como espiritualmente. E é claro que espiritualmente é muito mais superior ainda do que as coisas físicas que a nova aliança traz. Então, nós devemos entender isso hoje. Nós somos o povo da nova aliança. E não devemos aceitar que ninguém, em tempo algum, queira, de alguma forma, usando as escrituras de forma deturpada, querer nos convencer ao contrário disso. Porque se as escrituras, nesses textos, esclarecem a respeito disso, esse esclarecimento é eficaz para você e para mim. Então, nós devemos entender isso hoje. Nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. Temos que fazer jus a esse Novo Testamento, a essa nova aliança, que custou caro. Foi o preço da morte do Senhor Jesus na cruz. O escândalo da cruz não pode ser desfeito em tempo algum por causa disso. Por causa de alguns que querem misturar uma coisa com a outra. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. O que devemos aceitar é a nova aliança genuína, pura e simples para a sua vida e para a minha vida. Então, que nós que agora somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento, possamos combater essas tentativas de querer juntar as duas alianças como se elas fossem iguais, como se elas fossem inseparáveis, como se uma dependesse da outra. Não, pessoal, elas não dependem uma da outra.
A nova aliança não depende de nenhuma aliança antiga, porque a aliança antiga já caducou, já desapareceu, como li aqui. Então isso é bem claro. Então eu espero que esse entendimento possa chegar para você, como chegou para mim e como chegou para os cristãos hebreus, porque essa epístola foi lida diante deles. Eles tomaram conhecimento disso. Agora, quem tem que tomar conhecimento disso é você e eu, no século em que estamos agora, para não sermos enganados por mais ninguém. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.